Tudo começou com uma pequena porta há mais de 70 anos. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Oi, bom dia, como vai? Hoje é dia 10 de fevereiro, terça-feira, e hoje a gente vai falar de dois países que estão olhando para o mundo financeiro, mas de lugares completamente opostos. Primeira notícia. De um lado, Cuba vem avisando companhias aéreas que talvez não consiga nem abastecer os aviões que pousam lá no país. Falta combustível, falta voo, falta dólares. E a pressão internacional tá batendo direto no dia a dia da economia. Então, vamos falar sobre isso, uma matéria bem interessante aí sobre a situação de Cuba. E já do outro lado, vamos falar sobre o Brasil, que está fazendo um movimento inverso, voltando ao mercado global de dívida depois do ano mais intenso de captações em décadas, estão aproveitando ali um momento em que investidores estão caçando rendimento fora dos Estados Unidos. Então, de um lado, um país lutando para manter aviões no ar, e do outro, um país tentando aproveitar uma janela para pegar dinheiro emprestado lá fora. Então, o que essas duas histórias dizem sobre poder econômico, acesso a capital e o peso da política internacional? É isso que a gente vai começar a destrinchar a partir de agora. Então, um episódio bem interessante pra gente no dia de hoje. Se inscreve no nosso podcast, ainda mais agora que o Caminho Diário vai deixar de existir muito em breve. Então, uma forma da gente continuar se falando toda manhã é você colocando aqui pra seguir esse videocast. É bem rápido de fazer e super importante. Então, bora começar o episódio. Vamos lá, Cuba tá entrando em mais uma daquelas crises em que tudo começa a falhar ao mesmo tempo. Vamos entender, o país corre o risco de perder voos internacionais não por falta de passageiros, mas por algo muito mais básico, combustível. Pois é, aviões, eles voam à base de combustível, caso você não saiba. O governo cubano avisou companhias aéreas internacionais que nas próximas semanas o principal aeroporto de Havana pode não conseguir abastecer aviões com querosene de aviação. Na prática, isso significa que aviões até conseguem chegar à ilha, mas talvez não consigam sair com o tanque cheio. E o motivo não é um acidente nem um problema técnico, é política. Olha só o que aconteceu com Cuba. Os Estados Unidos, sob o governo de Donald Trump, apertaram o cerco contra Cuba e passaram a ameaçar tarifas contra qualquer país que envie petróleo lá para a ilha. Ok, o recado é direto. Quem ajudar a Havana vai sofrer retaliação econômica. E desde o início de janeiro, Washington já havia cortado na prática o fornecimento de combustível que vinha da Venezuela, que era a principal aliada de Cuba. A partir daí o efeito dominó ele começou. Vale lembrar que os Estados Unidos liderou aquela invasão à Venezuela, capturou Nicolás Maduro e tomou controle sobre a produção de petróleo lá do país. Então o primeiro impacto aparece no setor mais importante da economia cubana, o turismo. Sabia que o turismo é a parte mais importante da economia da ilha? Resorts de praia em Cayo Coco, um dos destinos mais famosos do país, começaram a simplesmente fechar as portas. Não por falta de turistas, mas por falta de gasolina até para os funcionários chegarem ao trabalho. Um desses hotéis, o Mojito Cayo Coco, decidiu suspender as operações. Então, cerca de 200 hóspedes precisaram ser transferidos para outro resort a quase 50 quilômetros de distância. Funcionários dizem que em décadas de trabalho só tinham visto hotéis fecharem por causa de furacões, nunca por causa de sanções econômicas. Outros hotéis da região também estão sendo esvaziados. A estratégia do governo agora é concentrar os visitantes em menos hotéis, mantendo apenas os que ainda conseguem operar, isso para tentar extrair o máximo possível de dólares e euros durante a alta temporada. Isso importa porque o turismo é uma das principais fontes de moeda forte do país. É o dinheiro que ajuda a pagar importações básicas num país que já sofre com escassez crônica de alimentos, medicamentos e produtos essenciais. Então essa crise ela já preocupa companhias aéreas e operadoras internacionais. Empresas canadenses que levam centenas de milhares de turistas para Cuba todos os anos dizem estar monitorando a situação. O próprio governo do Canadá atualizou o alerta de viagem para o país, pedindo que turistas tenham alto grau de cautela, citando a crise energética e a falta de produtos básicos. Mas a questão é que o problema ele vai muito além do turismo. Sem combustível, Cuba também enfrenta dificuldades no transporte público, na geração de energia e, claro, no funcionamento do dia a dia. O governo anunciou medidas de emergência, como redução das rotas de ônibus, semana de trabalho encurtada para 4 dias e transferência de aulas universitárias para o formato online. Tá. Aula remota e semana mais curta parece incrível, mas
mas não é um motivo bom. A prioridade, segundo as autoridades, é manter funcionando o essencial. Seria produção de alimentos, abastecimento de água e, claro, serviços de saúde. Mesmo assim, a situação elétrica é crítica. A produção de energia do país hoje não cobre nem metade do pico da demanda. Os resultados são apagões frequentes, fábricas paradas e cidades funcionando ali no limite. E bom, no meio desse cenário há também um fator humano, a saída de pessoas do país. Você sabia aí que quase 1 em cada 5 cubanos já deixou a ilha na última década? Pois é, muito grande o número. E olha que uma das principais rotas de fuga foi recentemente fechada, quando a Nicarágua passou a exigir visto de cidadãos cubanos. Ou seja, menos combustível, menos voos, menos turismos, menos dólares entrando e menos caminhos para sair. Ou seja, Cuba está cercada. E o governo cubano diz estar aberto a negociar com os Estados Unidos, mas insiste que o sistema político de partido único não está em discussão. Enquanto isso, ele tenta ganhar tempo, fechando hotéis, reduzindo serviços e buscando alternativas como a expansão da energia solar, que ainda está longe de resolver o problema imediato. No fim das contas, a pressão americana começa a mostrar efeitos concretos, não em discurso, mas na vida cotidiana. Hotéis fechados, trabalhadores dispensados, voos ameaçados e um país tentando funcionar com cada vez menos recursos. A grande incógnita agora é até quando Cuba consegue segurar essa crise antes que ela transborde de vez. Então vamos ficar ligado aí, notícias de Cuba, muito em breve, eu tenho certeza. Agora, para tudo, que eu tenho um recado muito importante para dar para você. É sério, você deve ter ouvido que a playlist Caminho Diário tá para acabar. Dia 15 de março ela vai deixar de existir, então é muito importante que você pare um segundinho e siga esse videocast para continuar recebendo as principais notícias do mundo de segunda a sexta. Se você não fizer isso até dia 15 de março, é capaz que a gente nunca mais se veja. Então é sério, clica aqui, depois clica de novo e pronto. É super rápido. Agora sim, vamos voltar para o episódio. Bom, vamos falar de Brasil agora. O Brasil voltou ao mercado internacional para pedir dinheiro emprestado. O que isso quer dizer? Na prática, isso significa o seguinte: o governo brasileiro está vendendo títulos da dívida em dólar para investidores lá fora, prometendo pagar esse dinheiro de volta no futuro com juros. Dessa vez são 2 prazos bem longos, um título que vence em 2036 e um outro ainda mais distante, 2056. Ou seja, dívida para daqui a 11 e 31 anos. E quanto que o Brasil está pagando para pegar esse dinheiro? Olha, os juros estão girando em torno de 6,7% ao ano para o título de 2036 e 7,6% para o de 2056. Para padrões internacionais, é um rendimento alto, e é justamente isso que está atraindo investidores. Essa nova emissão vem depois de um ano histórico. Vale lembrar que em 2025 o Brasil captou cerca de 11 bilhões de dólares no exterior, que é o maior volume anual de dívida internacional desde pelo menos o ano 2000. Ou seja, fazia mais de 2 décadas que o país não ia tanto ao mercado externo buscar recursos. E olha, o Brasil não está sozinho nessa história. Vários países emergentes estão aproveitando o momento específico do mercado. Investidores globais estão tentando reduzir a dependência dos Estados Unidos e buscando retornos maiores fora do mercado americano. Resultado, só nesse ano o governo de países emergentes já venderam quase 80 bilhões de dólares em dívidas em moeda forte, que é um salto de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E nesse cenário, o Brasil, virou um dos destinos favoritos dessa busca por rendimento. Os investidores estão colocando dinheiro aqui, comprando títulos, ações e, claro, moeda brasileira. O real ele já se valorizou mais de 5% no ano, que é uma das melhores performances entre países emergentes. A bolsa brasileira subiu quase 14%, indo melhor do que o S&P 500 e até do que o índice geral de mercados emergentes. Então, em resumo, o dinheiro estrangeiro voltou a olhar para o Brasil com mais interesse, mas esse rally acontece num momento curioso e potencialmente delicado. O país ele caminha para um período de maior instabilidade política, com eleições presidenciais marcadas ali para outubro. Então, investidores já começam a se perguntar quem que pode desafiar o presidente Lula e como será o cenário político nos próximos anos. Vale lembrar, um breve contexto político, no fim do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou seu filho Flávio Bolsonaro como candidato, o que adiciona mais incerteza ao quadro. Então, o movimento do Brasil agora é meio estratégico. Aproveitar a janela aberta, captar recursos enquanto o humor do mercado ainda é favorável, antes que a volatilidade política aumente. Resumindo essa história inteira, o Brasil ele
tá conseguindo pegar dinheiro emprestado lá fora, pagando juros altos o suficiente para atrair investidores, no momento em que o mundo busca alternativa aos Estados Unidos. Mas faz isso às vésperas de um período político que pode mudar completamente o humor do mercado. Agora a pergunta que pode ficar na nossa mente é se esse apetite pelo Brasil aguenta o tranco quando a campanha eleitoral engrenar de vez. Bom, eu espero o comentário de vocês nesse episódio. O que você acha da estratégia dos Estados Unidos de cercar Cuba através do petróleo? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler no episódio que vem. E falando em comentários, eu vou ler os comentários do episódio passado, vou ler aqui alguns. Marcela Caparro diz: oi, fala sobre as Olimpíadas de Inverno. Confesso que eu não sei nada sobre as Olimpíadas de Inverno, Marcela, e a nossa cobertura aqui da Bloomberg Linha não está muito extensa sobre o evento. Eu acho que você pode se atualizar melhor em outros lugares sobre isso. A Mani Quadro diz: ataque de pânico, cara, como um caminho diário vai acabar? Não pode. Gente, sobre o caminho diário eu vou explicar o que está acontecendo. Eu não sei, vai acabar. O Spotify mandou e-mail avisando que vai acabar dia 15 e é isso. Então por isso que eu lembro vocês, sigam a gente nesse videocast pra gente continuar se falando toda manhã. É muito importante. Eu não sei o motivo, mas é isso. De nada. O Jonathan Carvalho diz que tá indo pra academia todos os dias. Ele tá falando isso porque eu falei que as pessoas não cumprem as promessas de começo de ano. O Jonathan tá sendo um belo exemplo. Parabéns, Jonathan. A Lê diz: como assim vai acabar o caminho diário? Eu uso diariamente. Agora eu não sei o que o Spotify vai criar. Mas que nos adicionem lá, por favor. Marcos Reis diz: e aí, nosso Enzo favorito, Brinks, viu? Don't treat me bad. Sonoplastia descontraída, por favor, e cenário mais enfeitado, em vez desse paredão branco sem graça. Você tem razão, eu vou colocar coisas aqui em breve. E eu não sou um Enzo, eu sou um Enzo. E bom, gente, obrigado pelos comentários, eu espero o comentário aqui de você pro próximo episódio e a gente se encontra lá. Até mais.